Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos, então, que estão aqui nos acompanhando. Essa é a nossa sexta palestra do primeiro webinário do curso de Agronomia da Universidade Federal do Pampa. Eu me chamo Eduardo Avelino Faleiro, sou acadêmico do curso de Agronomia e vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Matheus Soares para ele fazer algumas colocações sobre a nossa palestra. Boa noite a todos, me chamo Matheus Soares, sou membro do Centro Acadêmico de Estudantes da Agronomia da Unipampa. É com imenso prazer que hoje damos consequência ao nosso circuito de palestras do primeiro webinário da agronomia. Eu gostaria de avisar que será disponibilizado o link para preenchimento da lista de presença no chat da transmissão. E durante o evento também poderá ser feitas perguntas para a doutora Lucélia. Boa noite, doutora Lucélia. Boa noite, Eduardo Faleiro. Tenha uma boa palestra. Muito bem, então, eu vou falar um pouquinho da professora Lucélia. Ela atualmente é professora adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agrárias na área de suinocultura e nutrição animal. Ela é zootecnista formada pela Universidade Federal de Santa Maria em 2003 e tem mestrado em zootecnia também pela Universidade Federal de Santa Maria em 2005. Possui doutorado em zootecnia na área de nutrição e produção animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2009. Ela tem experiência na área de zootecnia com ênfase em avaliação de alimentos para animais e produção de suínos. Fez o pós-doutorado na linha de pesquisa de avaliação e modelagem nutricional, econômica e ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Fez estágio do pós-doutorado no INRA, na França, e esse estágio vinculado ao grupo de pesquisa e modelagem animal da UFSM e o grupo de pesquisa e biologia integrativa a sistemas de produção animal da Universidade Federal do Paraná. Então, gostaria de agradecer novamente professora Lucélia pela disponibilidade em estar aqui no nosso evento e um bom evento a todos. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, Eduardo. Como eu falei para o Eduardo e para o Matheus, né, qualquer coisa que acontecer aqui, se der algum imprevisto na apresentação, é só me chamar pelo microfone, né, porque eu sei que acontecem alguns erros de vez em quando nesse tipo de palestra, né, mas vai correr tudo bem, tá tudo certinho, a gente já se comunicou aqui, já fez um teste da palestra. Eu quero agradecer, então, muito ao convite, né, principalmente do Centro de Estudantes de Agronomia da Unipampa. Vocês se organizaram muito bem, então parabéns. Eu sei que é difícil organizar um evento grande desses, vocês já estão na sexta palestra. Eu vi grandes nomes aqui como palestrantes, né? Fiquei honrada, né? Porque eu sou uma zootecnista aqui palestrando para agronomia, mas eu me dou muito bem com agronomia, gosto muito dos engenheiros agrônomos, tenho turmas grandes de suinocultura na agronomia. Quero agradecer, então, ao professor Bruno, que iniciou esse link, né, esse convite para essa palestra, e ao Eduardo aí, que ficou sempre trocando informações comigo, né, ele que me assessorou nesse processo todo, né. Então, parabéns para vocês, né, por esse primeiro webinário da agronomia. Espero que vocês gostem do tema da palestra, né, que foge um pouquinho, né, do que vocês estavam vendo até agora, mas eu acho que vai ser legal. E fiquem à vontade depois para fazer perguntas, tá? Que estou aqui disponível para isso. Então, vamos começar com a palestra. Slide, vocês me avisem, tá? Fiquem tranquilos. Então, falando um pouco das estatísticas da cadeia produtiva da suinocultura no Brasil e no mundo. Vamos fazer só um breve histórico, tá? Sobre os suínos, rapidinho, para quem não lembra ou para quem ainda não sabe. Mas vocês devem saber que o suíno, ele é o ancestral, né, do suíno é o javali. A domesticação desses animais, ela vem há mais de 12 mil anos né, antes de Cristo, então foi um animal domesticado tão antigo quanto a domesticação do cachorro, né? E existem 36 subespécies, né, desse animal que é o originário, espalhados no Velho Mundo, né, Europa, Ásia e Norte da África. E acabou acontecendo o quê? A domesticação desses animais que eram mais mansos, né? E depois a comercialização entre esses povos, que deu origem a esse sus scrovas doméstico, né? Que é o animal doméstico que a gente tem hoje. O que aconteceu?
Eles chegaram na América com Cristóvão Colombo, em 1493, e se vocês lembram, o Brasil foi descoberto em 1500, e já em 1532 veio uma esquadra de Martim Afonso de Souza trazendo esses suínos europeus para cá. Principalmente as raças ibéricas, que deram origem às chamadas raças nacionais aqui do Brasil, que a gente ainda tem alguns representantes, né, ainda tem criatórios de raças nacionais. E vocês devem saber também, né, que antes esse animal era super valorizado pela sua banha, a gente tinha um suíno tipo banha, e essa evolução que a gente teve em genética, em nutrição, em adaptação, essa proteína animal, né, acabou se transformando realmente numa fonte de proteína. Então, hoje nós temos aí um animal que ele é bem mais light, né, inclusive tem uma qualidade muito boa, essa carne de suíno, né, principalmente em perfil de ácidos graxos, sendo tão boa quanto a carne de aves, né. Então, a gente, por este motivo, nós vamos aos números, né? Vamos trabalhar, então, um pouco com essas estatísticas mundiais e nacionais. É uma das carnes, se não a mais consumida no mundo, né? O que vocês podem ver aqui? É o número de suínos em milhões de cabeça no mundo. Nós temos aí em torno de 672 milhões de animais, esse é o fechamento de 2019. Eu vou pegar muitos dados do que foram fechados, né, do ano passado, algumas atualidades também. E o que a gente enxerga aqui? Obviamente, né, aquele país que é o mais populoso do mundo, um país que consome bem proteína animal, que é a China, é o que detém o maior rebanho de suínos, né, seguido pela União Europeia, que é um bloco de 27 países, depois os Estados Unidos, e o Brasil está ali em quarto lugar nessa população em milhões de cabeças de animais. O que aconteceu com a China, né? Que vocês podem ver que a maioria dos rebanhos tende a crescer e a China teve aí um decréscimo de quase 30% no seu rebanho nacional. Bom, em 2018, a China detectou o vírus da peste suína africana, que a gente chama de PSA. Com a identificação desse vírus, né, e com aquela população, né, da China e granjas muito próximas, né, esse vírus começou a se alastrar. E ele é muito contagioso, ele não tem cura, ele não tem tratamento e ele ainda não tem vacina, embora a China diga que está tentando, né, efetivar uma vacina. Acontece que ele se espalhou rapidamente pela Ásia, porque ele é um vírus que é muito fácil de se espalha em tecidos, em roupa, em resíduo, em sangue, em secreção, inclusive tem um carrapato que transmite. E aí nós tivemos mais 6 países rapidamente atingidos pela PSA. De 2018 ao início desse ano, já foram 7 milhões de suínos abatidos devido à PSA. Não se trata os animais, tem que abater o rebanho. E essa doença já foi notificada de lá para cá em mais de 27 países. Então, entre a Ásia, Europa e África. O último país a detectar foi, inclusive, a Alemanha, que detectou em setembro, em javalis selvagens, mas para chegar em rebanhos produtivos industriais não demora muito, né? Esse é o nosso panorama, então está um mapa mundi aí mostrando o quanto se alastrou essa peste suína africana, não chegou na América ainda, então ainda estamos salvos, né? E é bem possível que também o fato do coronavírus ter reduzido, né, viagens, né, movimentação em aeroportos, pode até contribuir para que esse vírus não chegue aqui, esperamos que não chegue realmente. O Brasil é livre de PSA, não tem ocorrência de PSA, teve uma vez em 1978, mas foi erradicado e foi lá no Rio de Janeiro, então a gente é livre dessa doença. Então, o que é importante nesse processo todo? Apesar da China ter perdido 28% do seu rebanho, ela ainda detém praticamente metade da população mundial de suínos. O Brasil, embora esteja em quarto lugar, tem aí um número que é menos expressivo, que nós então, detemos aí 6,04% desse rebanho mundial. Em relação à comercialização de carnes no mundo, né, essa comercialização mundial, vocês podem ver que a carne de aves e a carne suína, elas são as mais produzidas. Mas na hora de comercializar, as mais comercializadas são as carnes bovinas e de aves. Porque o suíno, ele em alguns países, por questões ideológicas, ele não é consumido.
né, questões ideológicas de religião. Então, ele acaba não sendo tão comercializado, embora seja a carne mais consumida no mundo. Aí vocês vão falar assim, professora, tá faltando uma proteína aí. Você está falando de bovino, aves, suínos, ovinos? Sim. Na verdade, se a gente for colocar no papel, né, o consumo de peixes é o maior consumo mundial. A questão é que é difícil você conseguir rotular ou trabalhar com dados numéricos de piscicultura, porque a gente ainda tem muita piscicultura extrativista. Vocês podem ver aí que até 2025 espera-se aí uma produção global de 178 milhões de toneladas, muito mais que a carne suína. A questão é que para você identificar a comercialização precisaria ser registrado. E assim, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui mesmo, em Florianópolis, onde eu moro. Tá? Quando começa a época da tainha e puxam a rede ali na Barra da Lagoa, eu posso ir comprar peixe direto do pescador. E quem é que vai trabalhar com esses números, né? Então é difícil de você mensurar. Por isso que a gente fala que registrado, realmente, a gente sabe que o maior comércio, não, a maior produção é de suínos, né? Mas, obviamente, extraoficialmente vai ser a carne de peixe. Inclusive que é uma carne que ela não tem muitas objeções, né, em níveis ideológicos e religiosos. É uma carne que todos consomem, é uma proteína bem consumida. Esse gráfico, ele mostra, na verdade, essa tabela, né, ela mostra a produção mundial de suínos em carcaça, em equivalente carcaça, então a gente está falando de milhões de toneladas, né, obviamente, se a maior população é da China, quem mais produz vai ser a China também, o Brasil continua aí aparecendo em 4º lugar, lembrando que a União Europeia, ela só fica em 2º lugar porque são 27 países unidos, né, é um bloco econômico. Em relação ao consumo, né, um consumo em volume total, a mesma coisa, então a China é quem mais consome, né, tá aí 38 milhões de toneladas equivalente carcaça, o Brasil acaba vindo em 5º lugar, a Rússia passa do Brasil, só que isso é consumo em volume total. Existe uma outra forma de mensurar consumo que vocês devem conhecer, que é o chamado consumo per capita, que é quanto cada habitante consome de um produto ao ano. E o que acontece com a carne suína, né? Vocês podem ver aí que a União Europeia, Coreia do Sul, Vietnã, China, Hong Kong e Macau, né, tem um consumo aí médio de 34, 30 quilos habitante ano. E o Brasil, que até agora vinha aparecendo em 4º lugar, não aparece aqui nessa lista, né? Até o 10º lugar o Brasil não apareceu. Então, assim, e o Brasil, né? Então, na verdade, o Brasil consome bastante em volume, só que se a gente dilui isso entre a população, nós temos aí um consumo per capita, fechando em 2019, de 15,3 quilos habitante ano. É bem abaixo, né, em relação aos outros países que produzem e que têm um consumo mais acentuado volumétrico. O Brasil tem os altos e baixos de consumo per capita, que vocês enxergam aqui, né? Por exemplo, a carne de frango, o consumo per capita ano fecha quase 43 quilos, e o suíno está aí muito abaixo disso. Inclusive, ele teve uma elevação em 2018, uma redução em 2019. Não fechamos ainda 2020, né? Mas é possível que fique muito parecido com 2019. Nós temos também, como eu falei para vocês, em nível mundial, os principais não consumidores de carne suína. Então, imagina, é uma das carnes mais comercializadas no mundo, né? E consumida no mundo, mas 33, né, por cento da população não consome carne suína por alguma questão religiosa. Então, os islamistas, os hinduístas e os judaístas não consomem carne suína. Por isso que eu falei que, às vezes, essa comercialização é mais prejudicada, porque existe essa barreira, né? E isso a gente não muda, gente. Então, assim, se é uma questão religiosa, não é o mercado que a gente vai alcançar, né? A gente alcança o mercado de quem realmente consome essa carne. E tem uma outra questão, né? Segundo o IBGE, o último censo que foi feito, 5% da população brasileira declara que não come carne. Ou é vegano, ou é vegetariano, ou é ovo-lacto vegetariano, né? Existem várias variações aí. Então, 5% das pessoas do Brasil afirmam que não consomem carne. O mesmo vale para os Estados Unidos. A Europa é um pouquinho mais acometida, né? É uma média de 1,5% da população.
E de acordo com uma pesquisa do Ibope mais recente, de 2 anos atrás, que foi feita uma pesquisa em grandes centros, regiões metropolitanas, essa pesquisa já foi mais alarmante. Diz que 16% dos brasileiros dos grandes centros não consomem nenhum tipo de carne. Só que se vocês forem ver os gráficos do consumo, produção de proteína animal, ele é crescente, ano a ano ele é crescente, né? Todo país que emerge, né, que tem um salto da economia, o primeiro consumo que alavanca é o de proteína animal. Então, assim, não está se reduzindo o consumo de proteína animal. Ainda não, pelo menos, e não parece que se tem expectativa para isso. Uma coisa importante sobre o Brasil. Muita gente acha que pelo fato de a gente consumir pouco per capita, a maioria da carne que a gente produz aqui vai para exportação. Mas, na verdade, é que 80% do que a gente produz fica para o mercado interno, fica para nós. E a gente exporta em torno de 18% a 20%. Esse é o fechamento aí dos últimos 3 anos que vocês estão enxergando. Então, o Brasil aí com uma produção de 3 milhões e 900 mil equivalente de carcaça, né, de tonelada equivalente de carcaça em 2019, 81% ficou aqui para nosso consumo e 19% que foi para exportação. Só que aí tem uma grande questão, né? O que fica aqui no mercado interno e o que a gente faz com essa produção no mercado interno? Essa é a pergunta que fica para o brasileiro. Como que o brasileiro consome a carne suína? É uma costela, é uma bisteca, é um lombo? Né? É essa dúvida que fica na nossa cabeça. É tão bom quando eu interajo com o público, o pessoal me responde, né? Mas dando palestra assim, eu tenho certeza que as pessoas poderiam também responder isso. A gente consome carne suína de forma processada. Tá? E os números não mentem. Não mentem, tá? Isso aqui é um dado da Associação Brasileira de Proteína Animal, que mostra que nós consumimos quase 90% da carne suína de forma industrializada. Tá? E só 11% in natura, que seria assim, eu vou lá no açougue e vou comprar uma bisteca, eu vou lá no açougue e vou comprar uma paleta, né, vou comprar um pernil e assar hoje. Não, a gente consome processados. E é comum a gente perguntar para as pessoas, né, você come carne suína? Não, mas salsicha eu como. Copa eu como, aí vamos lá, outras coisas. Mortadela eu como, presunto eu como, então a gente acaba comendo muito na parte industrializada, embutido. E quem são esses produtos processados? Olhem só, gente, dos 89%, 38% é linguiça, 22% é salsicha, 20% é mortadela. Né? Então, uma coisa que talvez a gente tenha que aprender lá com a Europa, com a Ásia, é a consumir essa carne muito boa, mas não quando ela está processada, né? É consumir essa carne realmente in natura. Vai lá no açougue, compra o seu corte de suíno, faz em casa, como se faz com carne bovina. A gente ainda não tem esse hábito. E como eu falei dos outros países, né, vamos falar um pouquinho sobre exportadores, né? Quem é que exporta mais carne suína? A União Europeia sai na frente, né, em volume de exportação, porque ela exporta muito dentro do eixo da Europa, né? Então, vocês estão vendo aí um número de 3 milhões de toneladas, 6.500 milhões de toneladas equivalente carcaça. Os Estados Unidos vem em segundo lugar, depois o Canadá e o quarto lugar é o Brasil. E vocês podem ver que a China é um país assim que é diferente, né? Eles consomem bastante, eles produzem bastante, eles exportam, porque eles exportam ali para a região deles, né, para os outros países asiáticos, mas eles importam também. Então, a China tem um comércio assim, muito dinâmico, né? Eles aparecem aí também como exportadores. E o Brasil, ele teve aí um crescimento, né? Ele vem num crescimento contínuo em volume de exportações. Vocês podem ver que o fechamento de 2019 aí teve um aumento de 17% no volume. E uma coisa muito importante, a gente também teve um aumento no faturamento, né? A nossa tonelada exportada, ela está valendo mais. Então, ela passou de 1,2 bilhões de dólares, que foi que a gente, né, ganhou em exportação, para 1,6 bilhões de dólares. E isso está se repetindo nesse ano. E como eu falei para vocês, exportadores, né, quem são os principais importadores de carne suína? Quem que mais precisa consumir? Né, pegar de fora? Mais uma vez aí aparece a China, em primeiro lugar. Depois vem o Japão.
Aí vem os outros países, México, Coreia do Sul, Estados Unidos, que também importa, exporta, né? E desses países todos, gente, que aparece aqui, os principais, o Brasil está apto a exportar para todos esses países, tá? Então, assim, a gente tem realmente a liberdade de exportar, né? A gente tem uma boa visibilidade em nível sanitário no exterior e nós estamos aptos a exportar para esses países, né? E vocês podem ver que de 2018 para 2019, a China precisou aumentar o volume de exportações em 63,6%, justamente por causa lá da PSA que eu falei para vocês, a peste suína africana. Então, como eu falei para vocês, para quem que o Brasil exporta, né? Eu vou só mostrar para vocês um panorama dos últimos 3 anos, para vocês verem como isso é cíclico, né? Em 2017, vocês podem enxergar aí que quem mais pegava carne do Brasil, né, quem mais comprava, era a Rússia. Em 2017, não faz muito tempo. Em 2018, a Rússia, que detinha aí esse título, né, de 42,34% de volume de exportações que levava do Brasil, baixou para menos de 0,5%. Aí vocês imaginam o baque, né? Mas o que aconteceu? A gente tem que fazer umas retrospectivas históricas na nossa cabeça. Então, vocês podem ver que aconteceu aqui foi que em novembro de 2017, o governo russo embargou a carne suína brasileira, alegando detecção de uma substância promotora de crescimento chamada ractopamina. Até que o mal-entendido fosse desfeito, demorou praticamente 1 ano. O Brasil só conseguiu voltar a exportar para a Rússia em 2018, em novembro de 2018. E lembre-se que 2018 foi a Copa do Mundo na Rússia. E criou-se uma expectativa no Brasil que a gente ia conseguir voltar a exportar, que eles iam precisar de carne, né? Porque eles iam ter turistas e nada. Né? E o Brasil ficou aí nessa situação de, nossa, antes metade da nossa produção ia para a Rússia, agora perdemos a Rússia. O que compensou nisso tudo? O crescimento da China, né? Então, assim, a gente teve quase que mais sorte que juízo, né? Então, a China precisou comprar mais carne, acabou comprando do Brasil. A China, de 8,12%, passou para 20,29%, né? De compra do Brasil. E isso fez com que a gente não perdesse tanto volume de exportação. E tem essa dinâmica interessante, né, que metade do nosso volume de exportações ele está diluído em outros países. Isso é importante, porque se a gente perde um país, o baque não é tão grande. Né, e são 70 países que a gente exporta. E o que aconteceu, então, em 2019, falando do fechamento do ano passado? O que houve? A Rússia continuou comprando pouco. Tá? China, Hong Kong continuaram comprando bem. Então, a gente continuou mandando essa carne para lá. Então, se eu fizer aí numa ordem, né, de escala, como que ficou, né, nosso volume de exportações, em primeiro lugar veio a China, em segundo lugar Hong Kong, e depois foi diluindo aí na casa dos 5% para Chile, Uruguai, Rússia, Singapura. Os outros continuam sendo mais de 70 países. Uma coisa interessante, né? Interessante para nós, mas não para o Vietnã. O Vietnã perdeu quase 20% do seu rebanho em 2019 e continua perdendo o seu rebanho por causa da peste suína africana que chegou lá. Então, eles tiveram um aumento no volume de exportações de 82,6%, saindo do Brasil, né? Então, a gente vendeu mais 82,6% que vendia antes para eles. E o que a gente exporta, né? Esse é o gráfico do que a gente exporta. O que nós mais exportamos são cortes. A grande aceitação do mercado não é meia carcaça, não são, né, embutidos, como acontece no Brasil, que a gente come muito embutido. O que a gente manda para fora são cortes. Então, é o lombo, é a paleta, é a barriga. Tem miúdos também, que vai bastante, né, principalmente para países asiáticos, mas aí o que mais a gente manda mesmo são cortes. Vamos ver como estamos nesse ano, tá? As exportações brasileiras já atingiram 764,9 milhões de toneladas. Nós já atingimos a meta que foi do ano passado, e nós estamos ainda em outubro, e isso aqui é fechamento de setembro. O comparativo com 2019, a gente teve um aumento de quase 43% nas exportações. E em relação ao faturamento, já faturamos também mais que o ano passado inteiro.
quase 1,7 bilhões de dólares, né, com um crescimento aí em torno de 52% no comparativo com 2019. Então, estamos bem, obrigado, na exportação da carne suína, certo? E o que aumentou? Né? Vocês podem ver aí que a China aumentou em 133% o volume de exportações. O Vietnã, como eu falei para vocês, continua com problemas com a PSA lá no país, e esse aumento foi de 205%. Então, continuamos exportando para os mesmos países em volumes realmente grandes. Então, vamos falar um pouquinho só da dinâmica aqui interna, né? Como que é essa nossa suinocultura dentro do Brasil. A nossa cadeia movimenta mais de 100 bilhões de reais anualmente. É bastante considerável isso para o PIB, né? E para a comercialização nacional. Vocês devem saber que quem domina a produção e abate de suínos é a região sul. Então, são os 3 estados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que detém aí 68,70% dos abates e em torno de 45% de toda a produção. Depois nós temos os estados aí do Sudeste, né, Minas Gerais, que tem uma tradição muito boa, e Mato Grosso, que vem aí crescendo na produção de suínos. Para exportação é a mesma coisa, né? Então Santa Catarina se destaca como estado exportador e tem seus motivos, né? Nós somos eu falo nós somos porque eu estou em Santa Catarina agora, né? Mas nós somos um estado que tem uma valorização sanitária, por ser ainda o único estado, né, livre de febre aftosa sem vacinação. O Paraná está aí correndo, né? E é capaz de conseguir essa certificação da OIE. Espero que o Rio Grande do Sul consiga também, para a gente ficar aí com essa região sul muito bem sanitariamente. Então, Santa Catarina acaba sendo reconhecido, né, por essa excelência sanitária dos rebanhos, por ser livre de febre aftosa, por ser livre da peste suína clássica, com certificação da OIE, mas ser livre de PSC já é comum em vários estados, inclusive nos 3 estados da região sul. Em 2019, Santa Catarina respondeu por 55,65% do volume de exportações, com uma arrecadação quase chegando a 1 bilhão. Então, foi um estado muito representativo em questões de exportação. Como eu falei para vocês, um estado que tem se destacado muito é o Mato Grosso. Tem-se uma estimativa que até 2025 a produção cresça em torno de 193%. E por que vai crescer tanto assim Mato Grosso? O que Mato Grosso tem de tão bom assim, né? A maioria do público engenheiros agrônomos, né? A previsão também é de aumento na oferta de milho e de soja. E a base da nutrição de suínos é o milho e o farelo de soja. O milho entra em 70% da ração dos suínos, em média. Então, assim, se a gente tem um estado que produz muito milho e produz muita soja, se eu levar esses animais lá para perto, eu vou estar ganhando, porque eu não vou ter que trabalhar com logística. Eu não vou produzir no Rio Grande do Sul e ficar trazendo a soja e o milho lá do Mato Grosso. Não, eu levo os animais até lá. E essa é a dinâmica hoje de Mato Grosso. Por isso que muitas integradoras e cooperativas estão se formando por lá. Inclusive é notícia isso, né? 5º maior no país, o Mar de Grãos que colocou o Mato Grosso entre os maiores produtores de suíno. Além de ter o milho e a soja mais barato do Brasil, a gente ainda leva os animais para serem produzidos lá, né? Não gasta com a logística de transporte, que também é uma parte muito cara do nosso setor, e você consegue uma produção aí ampla, dinâmica e com uma carne suína mais barata na hora de produzir. Em relação ao panorama mundial da produção, então, de suínos, gente, a China, né, que é a maior produtora, a maior consumidora, ela tem uma suinocultura muito pouco técnica, e é por isso que às vezes dão problemas sanitários graves lá. Não existe muito controle em biossegurança e até em biosseguridade. Eles acabam consumindo tudo que produzem e ainda precisam importar. O Japão precisa importar 53% do seu consumo, porque eles consomem bem, mas eles também não têm área para produção, né? Isso é um fato, é uma questão geográfica. Os Estados Unidos, né, tem uma suinocultura muito tecnificada, e as granjas de lá são muito grandes, então, assim, é normal você ter granja com 15 mil matrizes, 20 mil matrizes, né,
eles só exportam 8% da produção e mesmo assim são os terceiros, né, em exportação mundial. E eles têm abertura aí para vários mercados. A Rússia, ela está tentando, né, crescer para reduzir o volume de importação, porque eles ainda precisam importar. Mas eles estão aí com uma expansão, só que eles têm um problema, é que eles não têm área para isso, né? Eles acabam tendo problemas de produção, inclusive de matéria-prima para produzir alimentação. Então, eles têm uma limitação, embora seja um país grande, né? Tem um grande volume de neve no país, então não é tão fácil produzir por lá. A União Europeia, que é esse G27, né? Os 27 países, eles exportam muito pouco fora do eixo deles, fora da Europa, mas eles são um bloco forte, unidos, né, pelo euro. O Brasil, ele tem, então, pelas últimas estatísticas que a gente tem, mais de 50 mil produtores, 88% da nossa produção está confinada, 10% é considerada subsistência e 2% naquela situação de sistema intensivo, mas de suínos criados ao ar livre. O panorama do nosso país mostra que quase 40% da produção está com as empresas integradoras, 23% com cooperativas e 38% são os produtores independentes, né, que trabalham com o ciclo completo de produção e depois negociam o seu produto final, que são os suínos terminados. Falando um pouco das finanças do setor, né, essa cadeia aí chega a movimentar 150 bilhões, o setor chega, né, a possibilitar e gerar 126 mil empregos diretos e quase 1 milhão aí de empregos indiretos. Então, o país tem uma oferta e uma demanda muito grande para esse tipo de serviço com suinocultura. Eu trabalhei muito tempo com suinocultura, né? Me apresentaram só, né, na parte acadêmica, né? Então, minha formação, meu doutorado, meu mestrado, mas eu também trabalhei na indústria de suinocultura, né? Eu trabalhei com nutrição de suínos, e vou dizer, um mercado muito amplo para a área do agronegócio. Em relação, então, às retrospectivas e um pouco de perspectivas, né, para 2020, que a gente está terminando aqui, 2021. Em nível mundial, o maior problema que nós temos enfrentado é o sanitário. Né? Então, o avanço da PSA ele é rápido, porque, como eu falei para vocês, o contágio é muito fácil, por sangue, tecido, secreção, carrapato, vem roupa, né? Inclusive a Austrália chegou a achar dentro de um voo contaminação em alimentos. Então, assim, é muito fácil de se espalhar esse vírus, né? Então, esse é um problema mundial, porque a gente ainda não tem vacina. Né? Só para vocês verem o que aconteceu à medida que o tempo foi passando, né? Em janeiro de 2019, a gente tinha aí os números crescentes de peste suína africana. Em fevereiro de 2019, 1 milhão de suínos abatidos na China. Em fevereiro de 2019, o Vietnã teve o seu primeiro caso de peste suína africana. Em agosto de 2019, já eram 5 milhões de suínos abatidos. Em fevereiro de 2020, chegou na Grécia. Em setembro de 2020, agora, né, mês passado, chegou na Alemanha. E essa notícia desse mês, agora a Alemanha já tem 6 novos casos de peste suína em javalis. E aí nós temos o problema dos javalis também, né? Que nós temos, inclusive, no Brasil esse problema. Então, o que dizem as notícias desse mês? Entre 18 de setembro e 1º de outubro já foram 313 novos casos de peste suína africana reportados, porque ela é uma doença de notificação obrigatória. Se uma granja apresenta, ou se uma cidade ou um país apresenta, a incidência da doença ela tem que ser notificada em nível internacional. O Brasil tem um problema, que é a superpopulação de javalis, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quem mora no interior sabe disso. É uma espécie invasora, ela não é nativa, javali não é nativo, não temos javali no Brasil, né, como animal nativo. O que a gente tem é queixada, cateto, mas javali não, o javali veio, né? Veio por algumas importações e passando fronteiras também. A gente tem prejuízos econômicos, porque eles atacam lavouras, eles atacam outros animais. Ele não tem um predador natural, a não ser que fosse a onça, mas assim, uma onça pega um javali, mas ela não pega um bando de javali, né? Então não existe uma predação natural.
O Ministério da Agricultura estima, então, que o animal está presente em 563 municípios brasileiros, sendo 88 aqui no Paraná, pertinho de nós. E o controle da espécie é a única forma pelo abate, né? E aí tem algumas ONGs, né, que questionam, mas realmente não existe outra forma de você deter o avanço reprodutivo desses animais, senão pelo abate, né? Claro que é triste você ver ali, abate uma mãe, aí ficam os leitões, mas acaba sendo a única forma agora possível de reverter esse aumento da população. Isso não acontece só no Brasil, acontece em toda a Europa. É por isso que hoje a Alemanha está com peste suína africana, né, porque ele é transmissor e vetor de PSA e de peste suína clássica também. A peste suína clássica ainda ocorre em alguns estados do Brasil, né, embora alguns estados sejam livres, né, ela ainda ocorre, e o javali está correndo solto, né? Ele não está preso num rebanho, então ele pode transmitir essas doenças facilmente. E aí vocês perguntam, ficou falando de PSA e o coronavírus, né? O que nós temos para falar do coronavírus? O que ele impactou para a gente? Eu não sei se vocês lembram disso, mas logo no início, né, dos surtos de coronavírus, nós tivemos grandes empresas fechando plantas de processamento, então frigoríficos, né, abatedouros, devido aos funcionários e colaboradores contaminados com Covid-19. E no momento que você tem ali uma linha de produção onde todos os funcionários não podem trabalhar, os animais ficam detidos nas granjas, né? Então a gente teve aí uma situação de represamento dos abates, né? E isso causou transtorno. Houveram produtores que disseram que iam abater os animais dentro das baias. A tamanho era o desespero, porque os animais estavam se reproduzindo para crescerem, para chegar na idade correta, lá 120 quilos, 165 dias para serem abatidos, e não tinha planta para bater. Isso aconteceu em vários países do mundo, né? Depois isso foi revertido, mas o que é mais importante é que as perspectivas é que a gente crie protocolos mais efetivos de biossegurança, que trata dessa situação de segurança do homem, né, da espécie humana, e as granjas continuarem com seus protocolos de biosseguridade, né, que é evitar que entrem vírus dentro da granja ou bactérias dentro da própria granja. O que a gente pode esperar também se persistir nessa situação aí de epidemia mundial? Vocês devem saber que problemas econômicos, né, como aumento de desemprego, queda de poder de compra, afetam diretamente o consumo de proteína animal. Assim como eu falei que países emergentes, né, quando começam a ter ganhos econômicos, aumenta o consumo de proteína animal, o contrário também ocorre. Quando existem perdas econômicas, um dos primeiros setores a ser afetado, né, a reduzir o poder de compra, é o de proteína animal. Esse gráfico ele é bem recente, tá? Ele mostra aí o avanço da recuperação do rebanho suíno chinês. Então, em agosto de 2020, né, já tinha uma redução aí considerável de quase 40% do rebanho total e de fêmeas de matrizes reprodutoras. E agora espera-se, né, que se cresça esse rebanho novamente, que haja uma retomada. E aí pode ser que o Brasil reduza um pouco as exportações para a China. Mas do mesmo jeito que o rebanho cresce lá, a população cresce também, né? Então não é muito difícil, a China nunca vai conseguir ser autossuficiente, ela sempre vai precisar de exportar essa proteína de algum país. Segundo a Agriinvest Commodities, né, com uma notícia desse mês, de 2020, a produção global de carne suína, perspectiva para 2021, é estimado um aumento. Então, de 102 milhões de toneladas contra 97,37 milhões, equivalente carcaça, que vai ser fechado em 2020. Não terminamos no 2020, né? Isso é uma perspectiva. Então, espera-se aí um crescimento de 4,38%, com a expectativa de uma recuperação em função do controle da peste suína africana. Realmente esperamos que haja esse controle, porque até agora a gente estava vendo crescimento, mas alguns países da Ásia já estabilizaram, né, já estão conseguindo controlar a incidência dessa doença. Gente, eu não podia deixar de falar aqui, né, e dar essa nota de pesar. Eu acho que a suinocultura, o cooperativismo, o agronegócio lamenta muito, né, o falecimento do senhor Mário
Lannaster, né, que era o presidente da cooperativa Central Aurora Alimentos, né, que foi um ícone aí para a produção de cooperados, né, uma pessoa que trabalhou mais de 40 anos nessa área. Ele veio a falecer domingo, inclusive foi decretado o luto aqui em Santa Catarina de 3 dias, pelo pesar dessa grande perda que nós tivemos. Então eu tinha que falar sobre isso, né? Se alguém é da área de suinocultura sabe quem é o senhor Mário. Existem várias fotos dele com leitão no colo. Ele era alguém que gostava muito da suinocultura, ele era muito representativo na nossa cadeia, então eu precisava falar disso, né? Pelo menos dar essa homenagem ao seu Mário. Então, muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Espero que vocês tenham entendido os números, que tenham gostado dessa apresentação. Esse é o meu contato, é o meu e-mail institucional da UFSC. Ali embaixo eu coloquei um Instagram, porque esse é o meu... Eu não tenho ainda um Instagram só sobre suínos, mas eu tenho um grupo, né, com os alunos da UFSC, com a professora Priscila, que é o NEAPET, que é o Nutrição em Ação PET, que a gente posta várias informações sobre nutrição de pets, que é um mercado que vem crescendo muito também, nutrição de cães e gatos. Então, além dos suínos, eu também trabalho com a nutrição de cães e gatos, tá? Para surpresa de vocês, tá? Então, eu agradeço a oportunidade da palestra, né? Espero que vocês tenham gostado e estou aqui aberta para ouvir perguntas, comentários, fiquem à vontade. Muito bem, professora Lucélia, a gente agradece a palestra, um excelente tema, principalmente neste ano com toda essa questão do coronavírus e tudo mais, afetando, de certa forma, as exportações, principalmente as exportações, né, lá no início do ano, que nós tivemos problemas nas exportações, como comentaste ali com o fechamento de várias unidades de produção, então, unidades de produção e frigoríficos. Então, essa atividade foi muito prejudicada no início da pandemia, mas conseguiu se reerguer agora, como apresentou nos dados ali. Eu tenho um questionamento também, avisar o pessoal, quem tiver alguma questão pode colocar no chat aí no YouTube, que a gente vai repassar para o professor. Essa questão ali da exportação, que tem a ver com o aumento de exportação comparado no ano 19 e 20, teve esse aumento agora no ano de 2020, ele tem relação direta com a pandemia do coronavírus, ou essa é uma tendência normal, até pelo aumento da população, principalmente para a China? Eu acho uma tendência que tem a seguir, que vai seguir ao longo dos anos, ou é algo típico desse ano? Eu acho que a gente tem que ver com um pouco de cautela, porque assim, a PSA, não vou falar nem coronavírus, vou falar em PSA mesmo, né? A PSA ainda está afetando a Ásia, né? Então a China ainda depende muito da gente. E não dá para criar tantas expectativas assim, né? E claro, o coronavírus também influencia, com certeza, porque houve uma redução na produção nesses países que foram muito afetados, né? Então, assim, a dinâmica de produção ela acabou reduzindo e a gente teve essa oportunidade. Mas a gente não pode, eu acho, que esperar esses aumentos tão grandes para o ano que vem. Tem uma recuperação do rebanho chinês, eu acredito que tem uma recuperação em relação ao coronavírus, então o legal para o Brasil, na verdade, é poder pulverizar. É muito perigoso quando a gente concentra quase todo o nosso volume de exportações na mão de um país, que foi o que aconteceu com a Rússia lá em 2017. Pega aí, Rússia, 50% é teu, a Rússia fala não quero mais. Se não fosse esse problema da China, a gente ia ter uma queda de exportação. Então, a pulverização sempre é melhor, a gente poder disseminar a exportação para vários países e não ficar nessa dependência, né, de alguma coisa estar acontecendo para a gente conseguir mandar para a China ou mandar para o Vietnã. Então, eu acho importante isso, que a gente consiga realmente a abertura de todos os mercados para ter essa pulverização. Perfeito. Aqui a Camila Franceschi. E desculpa se eu pronunciei errado o nome ali, sobrenome. Ela parabeniza ali pela palestra. Franceschi, beleza. Ela parabeniza ali pela palestra e ela tem duas questões. Quanto tempo você acredita que irá demorar para esses países se recuperarem dos danos que a doença gerou? E após essa recuperação,
como você acha que ficarão os números da exportação no Brasil? Ali ela estava comentando pela PSA. Beleza, tá. A Camila não vale, que ela é minha aluna, né? Ela vai ficar elogiando mesmo a palestra. Mas que bom, Camila, que você assistiu a palestra, né? Ela é minha aluna, mas ela ainda não passou pela disciplina de suinocultura. Olha, para recuperação realmente dessas perdas de rebanho, você perder 30% do rebanho nacional, eu sinceramente não acredito que em um ano dê tanto resultado assim, por outras questões que vêm junto, né? Vocês estão vendo que as perspectivas das empresas que trabalham com estatística é que em um ano isso se resolva. Só que falaram isso em 2018 também. E 2019 fechou ainda com a PSA. Então, assim, eu acho que vai aí de um ano para mais de um ano. E o Brasil, ele acaba conseguindo sempre diluir o seu volume de exportações. Foi o que eu falei antes ali. Por mais que a gente reduza um pouco a exportação para a China, a gente vai ter outros países pegando um volume bom da gente. Então, eu acho que redução de exportação não vai ter. Agora, eu não espero, por exemplo, que a gente aumente 60% o volume de exportação. Isso eu realmente não espero. Eu acho que sim, vai ter uma recuperação, mas ela é lenta. Recuperar um rebanho, você tem que recuperar as matrizes, recuperar a unidade de produção, começar a reproduzir, né? Isso são ciclos, né? Então, aí vai de um ano, um pouquinho mais para frente. Perfeito. Ali o Luiz Fernando Cardoso também, parabenizando. Eu acho que o Matheus quer falar? Pode falar, Matheus. Em relação à peste ali, se existe algum comitê de enfrentamento no Brasil, caso ela chegue aqui, e quais os reflexos na exportação, caso não consigam conter, no caso? Não quero nem que chegue aqui, tá, Matheus? Existe sim, tá? O Ministério da Agricultura, ele tem um controle grande, né, em aeroportos, inclusive, assim, como eu falei, assim, por um lado, vindo o coronavírus, reduziu os problemas que poderiam vir para nós, porque reduziu muito o fluxo de voos internacionais para o Brasil, tá? Existe um controle do Ministério em aeroportos. Os nossos problemas são as fronteiras aqui terrestres, né? Mas as aéreas, elas têm bastante controle. Em relação à genética internacional, se a gente importa genética, a gente importa genética da Europa, né? Também pega a genética dos Estados Unidos, que não tem PSA. A gente tem um centro de quarentena em nível nacional que fica em Cananéia, em São Paulo, e os animais exportados ficam lá por pelo menos 40 dias, e eles só saem de lá negativo para todas as doenças. Nós tivemos um problema muito similar em 2013, quando os Estados Unidos, que é muito mais perto da gente, ele teve um problema grave com a chamada diarreia epidêmica suína, que era DEP. Isso dizimou os rebanhos dos Estados Unidos. Foi quando os Estados Unidos resolveu exportar do Brasil, que ele abriu para o Brasil e falou assim, não, Santa Catarina pode mandar para cá. Isso foi em 2013. E essa doença não chegou no Brasil. Gente, eu ficava assim pensando, gente, ali dos Estados Unidos para descer, daqui a pouco desce. Chegou no México, chegou em alguns outros países, mas não chegou no Brasil. E muito por causa desse nosso controle em aeroportos e também com esse centro aí de quarentena de Cananéia. Então, qual era a segunda pergunta, Matheus? Além dessa do isolamento? Qual o reflexo seria caso ela chegasse aqui em termos de exportação? Espere o caos, né? Porque se a gente tem peste suína africana, a Alemanha já está sofrendo isso lá no eixo do G27, tá? Nenhum país vai querer exportar carne, quer dizer, importar carne, né? De um país que está notificando peste suína africana. Isso seria caótico para a gente. Então é muito mais fácil a gente investir evitando, né, do que chegar a correr esse risco, né? Ia ser muito caótico, eu não consigo nem vislumbrar isso, nem quero, sabe? Tá certo. Aqui o professor Bruno também elogiando bastante a nossa palestra, parabeniza os alunos do CEAL. Ele também, em especial a professora Lucélia, por disponibilizar o tempo e conhecimento conosco aqui. Ele também ressaltou que és a única mulher palestrante, o que certamente motiva as nossas alunas aqui na universidade.
E a região da fronteira oeste gaúcha, ela possui baixa produção de suínos, entre várias possibilidades. Talvez seja devido isso, o fato, atrelado ao fato do desconhecimento. Recomendaria a produção de suínos na região? De que forma? Eu acho que o grande problema também dessa região é logística, né? Porque a gente teria que atender com matéria-prima esses animais. Então, assim, a não ser que cooperativas ou integradoras pudessem investir nessa região, eu acho que o suinocultor independente, ele penaria, no sentido de o custo de produção para ele do suíno ia ficar muito caro. Porque quando você forma um suíno, né, tudo que é atrelado em custos fixos e variáveis, quase 80% é nutrição. Então, se você não tiver matéria-prima próxima, você vai sofrer com a logística de trazer essa matéria-prima. Então, eu acho que realmente para ter alavancar a produção aqui eu digo aqui porque eu estou parece na tela com vocês, né? Mas para alavancar a produção nessa região do Rio Grande do Sul, teria que ter um investimento legal de cooperativas e empresas integradoras. Daria, porque eu acho que a cultura, né, para a produção de suínos, ela é boa. A gente vê pessoas trabalhadoras nessa região, que manteriam granjas tranquilamente. Eu acho que o que falta é realmente o investimento dessas empresas. Perfeito. Aqui ele colocou outra questão. A China pretende produzir 95% da demanda interna. E quais seriam as consequências mundiais se isso venha a ocorrer? Então, Bruno, meu colega, eu acho que eles não vão conseguir. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sei que eles têm produção em condomínio. Vocês já viram que a China tenta construir para cima? Eu não sei se vocês já viram essas imagens. Eles criam como se fossem prédios, condomínios. Então, assim, os leitões estão embaixo, eles sobem, vão virar suínos em crescimento, depois terminação. Isso vai gerar riscos sanitários altíssimos, né? Eu acho que a China não tem condições de produzir 95% do consumo deles interno. Talvez um chinês venha aqui brigar comigo, mas eu não acredito nisso. Então, eu acho que, a não ser que eles ter um processo de redução de população lá, que a gente não está sabendo, né? Mas é que não existe área para isso, eles não conseguem. E eles trabalham com outras proteínas animais também. Então, eu não acredito em 95% do consumo, não. Tá? Se isso acontecer, vamos lá, isso acontece, né? O Brasil tem, ao seu redor, na América, grandes potenciais compradores. Então, a gente consegue, sim, continuar com a nossa demanda de exportações, independente da China, tá? A gente ainda tem Hong Kong, a gente ainda tem Japão, a gente ainda tem a Coreia do Sul, então a gente ainda consegue atender a nossa demanda, mas eu acho que a China não chega nisso. Eu acho que não, gente, não consigo vislumbrar isso. Realmente é uma produção que está muito longe da realidade, né? Por toda a questão que eles têm de ter que produzir não somente carne suína, mas todos os outros. Aqui eu tenho mais uma questão de como a gente pode tentar influenciar o consumo de carne suína in natura no Brasil, para tentar aumentar com toda a questão que a grande parte da sociedade tem daquele preconceito lá com contaminação por bactérias, como a salmonela, por exemplo. Como a gente pode tentar influenciar nisso daí? Eu acho que foi lá por 2008, 2009, que a Associação de Criadores de Suinocultura de Minas Gerais criou um selo chamado Suinocultura 10. Era até o Pelé que fazia propaganda, gente, para vocês terem uma ideia, né? E eles começaram a disseminar isso em supermercados, né? E justamente para dizer assim, poxa, essa carne ela tem uma qualidade tão boa, ela é indicada por cardiologista, por que as pessoas não comem? E quais são os grandes mitos da carne suína? O Eduardo falou um aí. Um é o mito de contaminação. O suíno da cisticercose, né? Na verdade, quem dá cisticercose é o homem, né? O suíno nos dá a tênia e vai dar a tênia se a gente comer carne mal cozida. E hoje não existe mais tênia em produção industrial, né? Hoje em dia, você entrar numa granja, às vezes é mais seguro que entrar no hospital. Tamanha é a segurança, né? E os protocolos de biosseguridade que tem numa granja. Aí o outro grande problema com a carne suína que eu vejo é as pessoas não saberem preparar uma carne suína.
Então, assim, ó, você compra um bife bovino, você chega em casa e você frita ele e almoça. Ninguém tem esse tipo de... Poucas pessoas, né? A região sul, ela se diferencia um pouquinho, né? Ninguém tem o hábito de chegar ali no açougue e falar, me dá 2 bistecas que eu vou fritar em casa e comer. Eu tenho esse hábito. E é uma carne boa. Mas a maioria das pessoas não sabe temperar. E acaba que o suíno fica assim, eleva ele num patamar. Ele é a carne do final do ano. É o lombo, né, recheado, é o pernil, é a carne do final de semana. Ela acaba não sendo aquela carne do dia a dia que é fácil de preparar, que é o que acontece com a carne de frango, que acontece com a carne bovina. Então, talvez a gente devesse disseminar, e eu vejo as associações tentando fazer isso, né, mas num nível muito mais, assim, mais social, né? Até em supermercados, dizer, é fácil preparar carne suína, e ela é uma carne gostosa, né? Tem gente que não se apetece, mas talvez não saiba preparar. Então, a ideia, assim, é tentar simplificar o consumo dessa proteína, né? Para a gente consumir mais in natura e parar de ficar só nos processados. Não que eu não goste, né? Eu não vou aqui ser hipócrita. Eu gosto de salsicha, mortadela, presunto, mas eu sei que a qualidade dessa carne está muito mais in natura, né, do que no processado. Claro. Não, perfeito. Aqui o professor Guilherme também parabenizando a professora pela palestra. Qual, aqui Guilherme? Não temos mais nenhum questionamento, não sei se o Matheus teria mais alguma coisa. Qualquer coisa. Não. Guilherme Ribeiro, professor Guilherme Ribeiro, aqui da nossa universidade. Ah, tá bom. É que eu conheço mais de um professor Guilherme, eu falei qual Guilherme que é. Obrigada, professor. Bom, doutora, tá bem. Muito obrigado. Bom, muito então obrigado, não temos mais questionamentos aqui. Matheus? Fechou, Eduardo? Tá travando aqui, fechou? Vai lá, Matheus. Vai lá. Tá, doutora. Tá. Doutora, nosso muito obrigado. Gostaríamos de agradecer por disponibilizar e palestrar nosso evento. Muito obrigado a todos que prestigiaram nossa noite de escuta de palestras. Lembramos que o link de presença consta no chat. E lembramos também que na quinta-feira teremos mais uma noite de palestra com o doutor Alfran Telechea, com o tema Evolução Tecnológica e as Perspectivas para Pulverização Aérea e de Defensivos Agrícolas. Legal. Nosso muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Aproveitem o webinário que tem palestras ótimas. Tchau para todos. Certo. Obrigado. Boa noite a todos.